A Organização Mundial da Saúde já alertou que até 2030 ansiedade e depressão estarão entre os maiores problemas de saúde do mundo. E não estamos aqui falando só de adultos, estamos falando das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Crianças que choram e não sabem explicar, se irritam e não sabem o porquê. Se fecham, mas os pais dizem, eu não entendo meu filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito respeito e carinho. Isso não acontece porque você não ama, pelo contrário. São pais que amam, que se preocupam, mas estão sobrecarregados, estão cansados. Existem muitas informações, mas as pessoas estão perdidas emocionalmente, por não saber o que fazer com tanta informação. E aqui eu te ajudo a entender o que está por trás do comportamento do seu filho e como isso impacta diretamente o mundo emocional dele. Porque não dá para educar só comportamento sem cuidar do que está dentro. E talvez é aqui que muita coisa começa a fazer sentido. Hoje a gente nunca falou tanto sobre emoções. Bem, nunca tivemos tão exaustos emocionalmente. Principalmente quem é pai, mãe, quem cuida, quem educa todos os dias. A gente vive hoje num tempo onde existem muitas informações, mas também tem muita exaustão. E principalmente os pais que estão tentando fazer o melhor como nós. E talvez você já tenha sentido isso. Você até entende o que está sentindo, mas não sabe bem o que fazer com isso. Porque a gente aprendeu a pensar sobre as emoções, mas não aprendemos a lidar com elas. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal Saber de Ouro. Esse é um espaço para a gente olhar para dentro e entender como isso impacta diretamente a forma como a gente cuida de quem a gente tanto ama. Mas muitas vezes estamos esgotados por dentro. E enquanto a gente não aprende a se escutar, a escutar aquilo que está dentro da gente, essa sensação de cansaço emocional parece que nunca vai se resolver por completo. Eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive nas minhas próprias vivências como mãe, e também no que eu compartilho no meu trabalho, sobre como a gente vive, como a gente sente, e muitas vezes não conseguimos elaborar o que está dentro. E é exatamente por isso que hoje eu quero conversar com você sobre como tudo isso que você sente impacta diretamente o mundo emocional do seu filho. Você pode amar muito o seu filho e mesmo assim estar ferindo o emocional dele sem perceber. E não, isso não é culpa, mas é responsabilidade hoje. Porque a gente fala muito sobre emoção, mas quase ninguém foi ensinado a lidar realmente com aquilo que nós sentimos. Nós sabemos o que é. Quando chega aqui dentro aquele aperto, aquele vazio, aquela sensação de angústia, de aperto, nós não sabemos o que fazer. E isso não é só uma sensação. O que nós queremos para os nossos filhos? Nós desejamos que eles tenham autoestima, que eles sejam felizes, que eles sejam seguros de si. Mas quase ninguém nos ensina a fazer com que eles sintam isso. Mas para que eles se sintam seguros, para que eles tenham autoestima, o que nós precisamos fazer? Precisamos colocar ele num esporte, numa atividade, numa aula de judô, para ele se desenvolver, se preparar. Mas esquecemos do essencial, porque no começo da vida seu filho não precisa estar matriculado em muitas atividades. Ele precisa ter certeza de 3 coisas. Ele precisa se sentir amado, se sentir visto e sentir que pertence àquele lugar, àquele ambiente, àquela família. E isso aparece em coisas simples, quando ele te chama e você realmente olha nos olhos. Quando ele erra e você não humilha, você acolhe o sentimento dele. Porque antes de aprender qualquer coisa, a criança precisa aprender que ela já é amada, ela já é pertencente. Gosto muito de exemplificar com metáforas.
E a criança é como se fosse uma casa. Se você constrói uma casa direto nas paredes, sem a estrutura, qualquer coisa derruba, uma palavra machuca, uma rejeição pesa, uma frustração desorganiza o mundo da criança. Mas quando a base é forte, ela cresce com segurança, confia em quem ela é, enfrenta o mundo com mais equilíbrio. E essa base não vem de atividade, vem da sua relação, da troca do dia a dia.